Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Engenharia da Qualidade e Produtividade 1.0. E dando sequência aos nossos estudos, nós vamos agora para o módulo 3, os pensadores da qualidade. Nós vamos apresentar nesse módulo 9 deles que tiveram papéis importantes, preponderantes durante o desenvolvimento da qualidade, ao qual nós hoje conhecemos. Para entender o sistema de gestão da qualidade, é importante a história da qualidade através de seus pensadores. O que nós já vimos nos módulos anteriores é que cada pensador ele buscou desenvolver metodologias, ferramentas, discutir, fazer discussões críticas em relação ao que estava acontecendo, ao que outros contemporâneos estivessem debatendo, discutindo, e também de antecessores. E com isso, sempre construindo, dando um passo à frente para que pudesse chegar ao final da década de 50, 60, 70, com programas de qualidade, sistemas de controle da qualidade que resolvia todas as questões das empresas e da economia mundial. E também teve a possibilidade de formar grandes profissionais no mercado de trabalho. Tá? E é através desses pensadores é que nós podemos pensar a qualidade da forma com que temos hoje. Perceber o quanto cada pensador acrescentou com suas contribuições à gestão da qualidade que conhecemos é um ponto de partida. Esses pensadores ficaram conhecidos como os gurus da qualidade, porque foram eles que naquele momento apresentaram com suas habilidades, ou atuando no ambiente de empresas. Nós vamos ver exemplos de atuações da empresa da Toyota, por exemplo, e outros que desenvolveram nos Estados Unidos e levaram para o Japão as técnicas e as metodologias, ferramentas que foram utilizadas com muito sucesso na década de 50, na recuperação do Japão no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, como nós vimos anteriores. Eles se dedicaram para criar padrões de qualidade que seriam utilizados por todas as empresas ao longo do tempo. E nós vamos ver aqui o controle estatístico da qualidade, a curva de Pareto, o diagrama de Ishikawa, né, que é o de espinha de peixe, né, que é mais conhecido do dia a dia, e várias outras ferramentas que nós vamos ver pela frente aí. Possibilitou a criação de um ciclo de qualidade que redefiniu a história da humanidade. Então, vamos procurar relacionar esses principais gurus em uma ordem de contribuição para a gestão da qualidade. Então, o tópico 3, nós vamos apresentar os gurus da qualidade. O primeiro que nós vamos apresentar, e nós já falamos sobre ele no módulo anterior, é o Walter Schurter. Atuou como consultor em organizações como o Departamento de Guerra americano, as Nações Unidas e o governo indiano, além de lecionar em Harvard, Princeton e Rutgers. Suas principais contribuições com a área da qualidade da indústria foram a criação do CEP, que é o Controle Estatístico de Processos, e o desenvolvimento do ciclo do PDCA. Aqui nós estamos vendo duas ferramentas que elas usadas, elas se complementam. O controle estatístico, você busca informações e estruturam informações e transformam ela em dados para informações, para daí você tomar decisões. E o PDCA, que foi aquele que mostra toda a estrutura da gestão, que orienta, que encaminha a gestão e a partir daí começa a orientar como as empresas deveriam se posicionar e se orientar através do planejamento, através do controle e repetir esse acesso, né? Repetir essas atividades durante os vários ciclos e os vários momentos para que a qualidade fosse atendida, para que as diretrizes da qualidade fossem atendidas. As contribuições de Schurter, tanto para a indústria quanto para a estatística, foram significativas.
tanto que exerceu influência sobre estatísticas como Deming, na melhoria dos processos e na alta qualidade da indústria que influenciaram o grande desenvolvimento japonês do século XX. Nós vamos ver, né, esses trabalhos eles contribuíram demais tanto para o processo educacional como para a aplicação no ambiente de empresa no que diz respeito à qualidade. O PDCA tornou-se popular por Deming, que é considerado por muitos como o pai do controle da qualidade moderna. No entanto, ele sempre se refere a ele como o ciclo de Short, porque para o Deming, muito embora ele tenha aparecido e tenha aplicado, né, nas empresas japonesas, nas indústrias japonesas, toda essa metodologia, ele entende que ele deveria dar crédito a Short, porque foi ele quem desenvolveu esses trabalhos primeiro. O Deming aplicou. Por isso que ele sempre associa ao Short como criador. Porém, foi ele quem popularizou o modelo do PDCA. E o modelo do PDCA, ele nunca deixou de ter a sua aplicação. Resumindo, ainda aqui em cima ele fala, no entanto, ele sempre se refere a ele como o ciclo de Short, que é o PDCA. Resumindo, criou o CEP, que é o controle estatístico do processo, e nós vamos ver isso mais para frente. O que é aqui importante, nós vamos voltar a reforçar. Todo produto ou serviço, ele sai do final a partir de processos. E esses processos têm que ser estruturados, organizados, geridos e melhorados permanentemente. Então, o controle estatístico do processo, ele surgiu exatamente para dar essas condições de fazer com que a possibilidade de falhas e erros se reduzissem. Tanto que, nós vimos no módulo anterior, que em etapas dos processos ou em atividades específicas, esse controle poderá acontecer e aí você vai eliminando a possibilidade de problemas que venham passar para etapas seguintes ou processos seguintes. Criou a carta de controle para a média, a famosa SBAR, ou X-Bar, né, em inglês, e implementou o CEP para Bell telefones em busca da redução de falhas nos sistemas, tornando viável alguns sistemas elétricos serem implementados no subsolo como resultado da redução da necessidade de manutenção. Percebe aqui um detalhe. Quando ele utilizou o sistema de controle estatístico do processo, ele conseguiu eliminar quase as possíveis falhas que pudessem acontecer nos sistemas. E quando se trata, né, de determinados segmentos, como sistemas elétricos, por exemplo, cada falha que aconteça pode causar um transtorno muito grande. Não é apenas um produto que se perde, um prejuízo que se perde. Mas um problema no sistema elétrico, uma falha no sistema elétrico pode culminar em resultados muito fortes negativamente. Então, a partir da utilização do sistema de controle estatístico, do processo, pôde-se com isso ter a segurança de que seria possível esse trabalho dos sistemas elétricos serem implementados no subsolo como resultado da necessidade de manutenção, né, dada ao que se alcançou com objetivos claros e com diminutas possibilidades de falhas ou quase nenhuma falha. Seu trabalho está sumarizado no livro que foi publicado em 1931, Economic Control of Quality of Manufacturing Product. Então, depois que nós vimos o Short, vamos ver na sequência o William Deming. Que Deming é talvez um dos mais conhecidos quando se fala de gestão da qualidade ou de controle da qualidade total, porque ele deu um arcabouço que foi utilizado e implantado e até hoje para o sistema de gestão da qualidade. Foi o responsável pela difusão do PDCA, que veio a se tornar uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para a promoção da melhoria contínua.
Só lembrando que a melhoria contínua ela vai acontecer quando a disposição e a dedicação da gestão ela acontece permanente em todas as etapas para eliminar possibilidades de falhas. Que nós já vimos que o custo da não produtividade, o custo da não qualidade, ele é maior do que o custo da qualidade. A melhoria contínua, ela tem por objetivo criar as condições para que não hajam falhas. A qualidade de um produto ou serviço é definida pelo cliente. Foi um outro conceito, outro ponto deixado por Deming, onde aqui ele mostra que o que interessa à produção, o que interessa chamar de qualidade, é aquilo que o cliente vai se dar por satisfeito quando ele receber o produto ou serviço. Diz que o gestor deverá estar atento às pesquisas com o cliente, às teorias e conhecimentos de base estatística e a aplicação de métodos estatísticos na gestão dos processos para atender às expectativas dos clientes. Então, o que o Deming coloca aqui, né, da importância e a necessidade de não ser apenas um técnico para controle de qualidade, um técnico enquanto gestor para cuidar da qualidade e fazer com que a qualidade aconteça. Mas é preciso de ter conhecimentos, é preciso buscar teorias, é preciso buscar ferramentas que dê segurança na aplicação no dia a dia da gestão dos processos. E aí ele continua, né? ênfase nos métodos quantitativos, cujos resultados resultarão em grau previsível de uniformidade devido a uma reduzida variabilidade, custos menores e adequação ao mercado. Grau previsível de uniformidade, ou seja, definido-se o padrão para aquele produto ou serviço. E, utilizando esses métodos quantitativos, utilizando-se de conhecimentos cada vez mais voltados para a gestão da qualidade e do conhecimento das expectativas dos clientes, ou seja, o que os clientes esperam do produto ao qual a minha empresa oferece. Quando isso ocorrer, o grau de previsibilidade de que o produto será uniforme, será muito grande. Será muito grande. Dificilmente vai acontecer o que ele coloca, diferenças de qualidades entre um produto ou outro quando ele sai lá no final. E também podemos aplicar aos serviços. Os custos serão menores porque você poderá identificar quais são as ferramentas, as tecnologias, a matéria-prima, a necessidade de formação do quadro de pessoal para atuar das diversas etapas do processo. E a adequação ao mercado, que é o objetivo de todo negócio, é o objetivo de toda empresa. Né? É conseguir ter espaço no mercado, conseguir ser competitivo no mercado. Atuou em empresas como a Ford por volta de 1981, além de publicar seu livro Fora da Crise, né, pelo MIT. Desenvolveu a teoria dos 14 pontos de conhecimento que garantiam qualidade, produtividade e competitividade. São 14 pontos de gerenciamento da qualidade que garantiam esses três conceitos aqui que são fundamentais. A qualidade, que ela está no produto, no serviço que está saindo, tá? E essa qualidade é aquela que o cliente espera. Na produtividade, ou seja, onde a redução de custos, como ele fala aqui em cima, custos menores, a redução de custos. O que é a produtividade, se não você utilizar com máximo de eficácia os fatores de produção que são utilizados, matéria-prima, mão de obra, tecnologia e todos os outros recursos que são utilizados. E competitividade, ou seja, em assim trabalhando, a empresa com certeza ela vai ser competitiva no mercado, ela vai conseguir se manter competitiva. O que é uma empresa que é competitiva? É quando ela consegue conviver com o mercado, se manter no mercado, manter um padrão de lucratividade e conquistar espaços diante da concorrência.
sempre visando a qualidade como uma filosofia de gestão. Por isso que nós falamos nos módulos anteriores, que é preciso definir as diretrizes da qualidade e elas têm que vir da alta direção para baixo. Isso significa que se implementa uma filosofia de gestão, onde em todos os setores, em todas as áreas, departamentos, em todos os setores produtivos, independente da atividade que se tem, todos vão buscar qualidade naquilo que estão fazendo. Tá? E aí vamos ver quais são os 14 pontos enumerados pelo Deming. Primeiro, criar constância de propósitos, ou seja, recursos permanentes para a melhoria dos produtos e serviços, de forma que a organização seja competitiva. Constância de propósito. Não é você simplesmente fazer um belo programa, um belo trabalho de qualidade, né, implementar na sua empresa, trabalhar por 1 ano, 2 anos, onde você obtenha grandes resultados e acredita que não precisa fazer mais nada. E a partir daí as coisas vão acontecendo naturalmente. Não, isso não vai ocorrer e é por isso que ele está te chamando. A primeira coisa que você tem que fazer é criar constância de propósitos. E nós vimos lá para trás nos 2 módulos anteriores, nós falamos sobre a universidade corporativa, que é a necessidade permanente de aprendizagem, de construção de conhecimentos, de trabalho em equipe, e para daí você construir uma filosofia cada vez mais constante. Independentemente se o trabalhador é antigo ou novo, do grau de formação que ele tem, ou de onde ele atua. O segundo, a direção da organização deve dar prioridade às suas preocupações de longo prazo e investir numa caminhada inovadora para satisfazer as necessidades do cliente. Outro ponto importante aqui para se observar. As empresas, elas só conseguem sobreviver no mercado se elas tiverem uma visão de longo prazo clara. E daí, ela traçar todas as suas estratégias para ela se perpetuar no mercado. Então, ela tem que se enxergar onde ela está e onde ela quer chegar, mas ter um planejamento de longo prazo que faz com que ela esteja sempre trazendo para dentro da sua estrutura as inovações que venham surgir, seja ela de tecnologias, de gestão, seja ela de maquinários, seja ela de formação de trabalhadores, até porque cada vez mais nós vemos que a humanidade ela vai se evoluindo e ela vai criando novos paradigmas e novos parâmetros e as empresas precisam de se adequar. É isto que o Deming chamava a atenção, e aí você vai se observando sempre a necessidade do cliente e não simplificando pelo meio do caminho. Terceiro, adotar uma nova filosofia. Os atrasos, os erros e a falta de uma política de formação já não podem ser tolerados, sendo necessária uma transformação na gestão. Ou seja, o adotar uma nova filosofia é dar um passo à frente. Adotar uma nova filosofia é você sair do seu estado de comodismo e dar um passo à frente. E a partir daí procurar corrigir tudo que não funcionou bem, tudo que não está funcionando bem, que não vai atender às expectativas e às necessidades do sistema para que ele funcione, da empresa para que ele funcione e mudar. Quarto, cessar com a dependência da inspeção como forma de atingir a qualidade. Deve-se prevenir e investir em eliminação dos defeitos, colocando a qualidade do produto em primeiro lugar e controlar por amostragem. Aqui 2 coisas que nós temos que observar. Primeiro, cessar com a dependência de inspeção. Ou seja, das ferramentas que eram utilizadas lá atrás e que ganharam papel importante no momento e depois elas foram sendo utilizadas como também ferramentas, mas não sendo elas as principais. A inspeção, ela é necessária, ela é fundamental, mas ela não pode ser a única que orientam o trabalho, que orientam a gestão. Tá? E a outra coisa que ele está te falando também aqui, que ele chama a atenção,
né? Investir pesado na eliminação de defeitos durante o processo e não após o defeito ter acontecido. E uma outra questão também que ele coloca aqui, ele fala onde todos, né, todos na organização precisam trabalhar com foco na qualidade, ele tendo a qualidade como o primeiro fator objetivo do seu trabalho. E fazer o controle por amostragem quando for necessário. É importante, periodicamente, você ir lá e fazer uma amostragem e observar como que as coisas estão acontecendo. É o famoso checklist, né, que nós vamos ver mais para frente. Quinto, acabar com a prática da escolha dos fornecedores através do preço. O preço é apenas um custo que deve ser avaliado com a qualidade do fornecimento. O importante é minimizar custos totais. O que está chamando a atenção aqui? Hoje já mudou bastante, mas muitas das vezes a empresa, né, ela escolhe os fornecedores pelo preço dos produtos que está sendo oferecido por aquele fornecedor ou da matéria-prima, ou seja, dos insumos que eles necessitam dele. E isso às vezes pode culminar em problema na produção ou nos resultados da entrega do produto que a empresa vai fazer. E o que ele coloca aqui? Isso não deve acontecer e não se pode colocar o preço como fator principal de tomada de decisão ou de escolha de um determinado fornecimento. E com isso, o preço, ele coloca que o preço é um dos itens a serem observados, a serem analisados, mas ele não é tudo, ele não pode ser o principal. O objetivo que ele coloca aqui é minimizar os custos totais. E nós já falamos sobre isso nos módulos para trás. Quando nós falamos de custos totais, nós temos que lembrar que custo total é a soma do custo fixo mais os custos variáveis. Então, o que você precisa fazer da sua organização, na gestão do seu negócio, da sua empresa? Fazer com que os custos fixos, aqueles que não tem como você livrar dele, eles sejam o suficiente para a empresa funcionar bem. E não ter o excesso de custo fixo. Porque você não vai conseguir se livrar dele durante o processo produtivo. E a segunda parte a fazer é relacionada aos custos variáveis, que eles são geridos. Os custos variáveis eles só vão acontecer no processo produtivo, na venda, ou seja, para cada produto produzido tem custos variáveis, para cada produto vendido tem custos variáveis. E esses custos variáveis eles devem de ser bem geridos e eles vão exigir nesse ponto o que o Deming está falando desde o início, gestão de processos, onde ali a gestão tem que acontecer da melhor maneira possível, com mais conhecimento e sabedoria possível, para que esses custos variáveis sejam o menor possível. E ali sim, aí você vai conseguir esse objetivo que ele coloca aqui, ó, diminuir ou minimizar os custos totais, não diminuir, porque aí quando nós falamos em diminuir, às vezes podemos entender que esse diminuir significa cortes, mas não são cortes, significa otimizar os custos, e com isso nós vamos minimizar os custos totais. Sexto, melhorar constante e permanentemente o sistema de produção. Instituir a formação usando métodos modernos, ou seja, atualizar o tempo todo os processos, para daí a produção, seja do produto ou serviço, ela venha a acontecer da forma mais eficiente possível, com o menor custo possível e com a maior qualidade possível. E tem que ser atualizado permanentemente. Instituir a liderança, no sétimo. Estabelecer novas formas de dirigir com base em relatórios sobre a qualidade. Aqui nós vamos ver mais lá na frente, né, quando se implementa um plano de qualidade, são vários formulários, relatórios que são feitos da gestão, da qualidade e outros das diretrizes da qualidade. E ali, a partir dele, nós precisamos de saber exatamente o que precisamos ser feito. Então, então aí são instituídos relatórios que, a partir deles, eles vão fornecer dados que vão se tornar informações em algum momento para se tomar a decisão e encaminhar as melhorias. Oitavo, eliminar o medo.
evitar um estilo autoritário de gestão, tá? Encorajar a comunicação e dar a liberdade aos funcionários para questionar, propor e reportar dificuldades. Aqui, quando ele está te falando eliminar o medo, ele está dizendo que você deve adotar um sistema de gestão que não seja autocrático, aquele sistema fechado, aquele sistema que não abre possibilidades para diálogo, nem para mudança, nem para atender determinadas necessidades no primeiro momento, e ao mesmo tempo possibilitar que o colaborador, aquele que atua direto, ou aqueles que atuam de forma indireta, eles possam falar, possam sugerir, eles possam apresentar propostas melhores de melhoria, e elas devem de ser conversadas, elas devem de ser adotadas. Nós vamos ver daqui a pouco, quando nós trabalharmos as ferramentas nos módulos seguintes, nós vamos ver sobre uma técnica utilizada, que é o brainstorm, que permite que todas as pessoas envolvidas naquele projeto e que sejam convidadas para participar daquele projeto e discutir, participe e coloque em cima da mesa as suas sugestões, e elas são analisadas para ver como elas podem ser adotadas para melhorar. Então, esse eliminar o medo aqui, ele é fundamental, e aí significa, nesse caso aqui, que está se mudando a forma de gestão, né? Como ele colocou aqui no terceiro, adotaram a nova filosofia. Nono, derrubar as barreiras entre os departamentos. As pessoas devem trabalhar em comunicação entre os serviços, e é indispensável entre os produtos e serviços, né? O que acontece? A partir do momento que ainda todas as organizações, elas têm departamentos, elas têm áreas, e isso é necessário, porque existem especificidades que precisam de ser trabalhadas. Isso não significa que cada uma dessa área ou departamento ou função tenha importância maior ou valor maior sobre a outra. Todas estão da mesma altura e têm a mesma importância para o objetivo final da organização. Com isso, o que ele coloca aqui no nono, né? Do derrubar as barreiras entre os departamentos. Impedir que haja dificuldade, ou criar ambiente onde todos os departamentos se conversam, dialogam, trocam informações, e essa troca permanente é que vai dando consistência do que nós chamamos de uma visão sistêmica, né? De uma visão sistêmica que nós vamos ver, e só a partir desta prática que nós teremos condições de saber se em alguma área ou algum departamento é necessário fazer alguma mudança ou alguma melhoria. O décimo, eliminar slogans e metas numéricas. A maioria dos problemas de qualidade tem a ver com os processos e sistemas que são gerados ou criados pelos gestores. O que ele está te falando aqui? Às vezes, você pode adotar aquele sistema de slogans, ou seja, um slogan que nós podemos falar assim muito rápido, né? Produção máxima da semana, ou qualidade permanente, mas solta, ou metas numéricas para se alcançar. Ou seja, nós vamos produzir tanto com qualidade, tanto. Nós vamos hoje produzir 1000 unidades, ou seja, 300 unidades acima do normal, com o defeito zero. É ótimo, né? Nós vamos ver depois o zero defeito, que tudo isso aí é o objetivo. Porém, o que ele está te falando é o seguinte, que o que é preciso adotar é, nos processos e nas atividades, comportamentos e atitudes permanentes com o objetivo de se atender à qualidade. E não se criar metas para você forçar uma situação, e aquelas metas, elas podem ser desgastantes, elas podem provocar dissabores do grupo, e elas podem criar problemas para futuras ações que possam ser tomadas, quando o objetivo vai ser integrar. Então, o que ele fala, eliminar slogans e metas numéricas. Ele diz, a maioria dos problemas de qualidade
tem a ver com os processos e sistemas que são criados pelos gestores. Ou seja, cada um gestor, ele quer aparecer mais do que o outro e nada contra quando alguém quer apresentar um trabalho melhor, mas escolher a forma correta, né, para se alcançar aquele objetivo. Ele coloca que esta forma não é a forma ideal. Como da década de 80, 90, por exemplo, eram utilizados em departamentos de digitação, onde tinha 200, 300 pessoas trabalhando no departamento 24 horas por dia, digitando os documentos, e ali cobrava-se produtividade. E ainda se colocava um quadro, né, com cores que designavam quem estava bem, quem estava mal, quem estava em riscos, etc. Isso faz com que a produtividade aconteça, mas com o tempo foi se mostrando que não é esta a melhor prática, né? Que não é esta a melhor prática, porque ela acaba causando outros problemas, e nesse exemplo que eu estou falando especificamente, do digitador trabalhando por meta, né? Ele tendo que produzir por meta, e ele era medida a produção dele, trouxe no nosso país, dos anos subsequentes, problemas sérios de saúde, que virou até quase saúde pública, né, por causa das tendinites, das famosas ites de todo tipo, dada aquele tipo de atividade. Então, ainda na década de 80 e 90, no Brasil, nós ainda utilizávamos muito isso, coisa que nós vemos naquele filme do Charles Chaplin, né? Quando a pessoa fica 8 horas ali apertando o parafuso. Com certeza, ela não vai conseguir fazer isso por muitos anos. Não vai conseguir, porque a saúde não vai permitir, né? 11º, abandonar a gestão por objetivos com indicadores quantitativos. Usar métodos estatísticos para a melhoria contínua da qualidade e da produtividade. O que ele está falando aqui é o seguinte: quando você define objetivos por métodos quantitativos, colocando quantidade, você atinge o objetivo no primeiro momento, mas às vezes não consegue isso no longo prazo, porque você cria uma série de problemas e de sabores no próprio ambiente. O que ele está colocando aqui é o seguinte: usa-se métodos estatísticos para você colher os dados da forma como está ocorrendo. A partir dele, produz informações com o conjunto desses dados durante esse tempo, ou utilizando por amostra, ou escolhendo uma semana, por exemplo, para fazer um processo de avaliação, etc. E a partir dali você vai fazendo a melhoria contínua. O que é a melhoria contínua, se não você melhorar o processo, melhorar a forma de trabalhar, o horário, se a iluminação está boa, se a cadeira está boa para o trabalhador que está ali utilizando, se a cadeira não atrapalha a produtividade dele, e assim sucessivamente. Também as etapas do processo, por onde ele começa, se pode cortar alguma atividade ou outra daquele meio, e daí melhorar, alavancar mais a produtividade. É isso que está te falando, você usar dos métodos estatísticos para encontrar medidas que vão redundar em melhorias da qualidade. 12º, não classificar nem ordenar o desempenho dos trabalhadores. É o que eu acabei de falar, né? Nos anos passados, ali da década de 80 e 90, era comum você encontrar no Brasil empresas que prestavam serviços de digitação, onde funcionários trabalhavam ali digitando 6 horas, 8 horas por dia, e e ele ganhava às vezes por produtividade. E outros, quando trabalhava em empresas que tinha ali, ele era funcionário ali pela CLT, ele tinha que cumprir durante aquele período, no mês, por exemplo, na semana, a produção. Ele tinha que ter a produção, porque senão ali ele acabava perdendo o emprego, caso isso não acontecesse. E quando ele se mantinha essa produtividade por muitos anos, como eu coloquei, nós tivemos uma série de problemas depois do final da década de 90, início da década de 2000, muitas pessoas que naquela época trabalharam nesse sistema tendo problemas de tendinites, e aí trouxe grandes problemas aí para o INSS, né, de saúde pública quase, porque era muita gente com problema.
Outra coisa, instituir um programa de educação e automelhoramento, né? Que é o objetivo principal, que é o objetivo central, né? Esse melhoramento é que vai fazer com que a produtividade cresça ao mesmo tempo. E outro ponto que ele colocou aqui, ainda no 12º, para não passar despercebido, ele fala não classificar nem ordenar o desempenho dos trabalhadores e principalmente quando você cria ranking. Aí, esse ranking, com o tempo, ele vai trazer problema. Né? E o 14º, né, ele diz, estruturar a gestão de forma a levar a cabo os 13 pontos anteriores. Ou seja, chegou aqui, volta no primeiro e refaz tudo. Obter o empenhamento de todos os trabalhadores no sentido da mudança. Chegou aqui no 14º, volta e começa tudo de novo. E essa é a ideia que nós vamos ver depois, quando nós formos olhar de forma mais detalhada o PDCA. Tá? O PDCA ele mostra exatamente isso, que você está em ciclo. Você está sempre em ciclo. Sempre tomando sempre revendo o processo para ele manter-se cada vez melhor. O terceiro, né, o 3.3, nós vamos ver o Joseph Juran. Para Juran, qualidade é adequação ao uso e desenvolveu a sua própria técnica de incentivo à melhoria contínua. É a chamada trilogia Juran, né, que é composta pelo planejamento, controle e o aperfeiçoamento. Então, a trilogia do Juran foi composta em planejamento, controle e aperfeiçoamento. Ou seja, se você não planeja, você não chega a lugar nenhum. Então, você tem que planejar, organizar os recursos que você vai utilizar, definir a data, quem vai fazer, como fazer, a quem entregar, de onde virão os insumos, etc. Depois, controlar para saber se tudo está acontecendo de acordo com o que foi definido. E aperfeiçoar, que é a melhoria permanente. Tá? E aqui ele alinha, né? Ele fala planejamento da qualidade. Identificar os clientes, determinar as suas necessidades, criar características de produto que satisfaçam essas necessidades, criar os processos capazes de satisfazer essas necessidades e transferir a liderança desses processos para o nível operacional. Porque quem executa está aqui embaixo, no operacional. Eles precisam saber exatamente o que eles precisam fazer e como executar. As condições precisam estar com eles, né, para que eles façam acontecer exatamente da forma como foi idealizada. Melhoria da qualidade. Melhoria da qualidade. Reconhecer as necessidades de melhoria, transformar as oportunidades de melhoria numa tarefa de todos os trabalhadores, criar o conselho de qualidade que selecione projetos de melhoria. Aqui, quando ele está falando aqui da melhoria, ele tá mostrando tudo e quem tem que estar envolvido. Tá? Promover a formação em qualidade, aí é a parte do treinamento do pessoal, né? Fazer com que eles estejam desenvolvendo, nós vimos atrás o autotreinamento, né? Avaliar a progressão dos projetos, aqui é importante entender em que estágio esteja cada projeto, em cada etapa. Premiar as equipes vencedoras, publicar os resultados. Agora aqui, ó, veja só um detalhe. Aqui ele falou premiar as equipes vencedoras e não o vencedor. Não o vencedor. Porque quando você trabalha premiando as equipes, você simplesmente está fazendo com que todos trabalhem com o mesmo objetivo e com a mesma busca. Quando você premia individualmente, você promove o egoísmo no ambiente. E isso também pode não ser tão positivo.
Isso pode não ser positivo, pode criar uma série de problemas. Então, o que ele está falando aqui? Você tem 5 equipes de vendas, por exemplo, 5 equipes de venda. Qual é a equipe que mais vendeu? É a equipe A, né? A equipe que teve a maior venda, não só venda, como entrega e recebimentos, etc. Ou seja, não foi somente você ir lá e vender. Qual o prêmio que você vai distribuir? Para quem? Para a equipe. Aí distribuiu para a equipe, todo mundo recebeu e ficou feliz. Porém, um outro detalhe importante, né, quando se fala de premiação, nós pensamos logo nos valores pecuniários, mas não são só esses os valores pecuniários que são importantes nesse sentido, não. Existem outros benefícios, outras formas de você reconhecer que às vezes trazem resultados melhores. E aí tem que ser analisado para cada caso a caso. De repente, o pessoal está trabalhando muito, um dia de folga, um passeio em algum lugar promovido pela empresa e assim sucessivamente. Não aquelas coisas que vão se transformar em custo, mas coisas que vão motivar as pessoas e a equipe a trabalhar. Publicar os resultados, né, para que todos vejam que existe, que todos trabalharam, todos buscaram, mas teve uma equipe que teve uma performance maior. Isso vai obrigar, fazer com que todas as equipes procuram se aperfeiçoar, procuram a melhoria. Rever os sistemas de recompensa para aumentar o nível de melhorias e incluir os objetivos de melhoria nos planos do negócio da empresa. Tá? Então o Juran, ele traz essas 3 questões que elas são foram extremamente positivas naquele momento. Hoje, quando nós falamos sobre isso, nós já temos que analisar, em alguns casos, porque o comportamento humano hoje é diferente, as pessoas hoje já são diferentes. Tá? Controle da qualidade. Avaliar o nível de desempenho atual, comparar com os objetivos fixados, tomar medidas para reduzir a diferença entre o desempenho atual e o previsto. Ou seja, sempre nós temos que observar, saber onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar. Sempre nós temos que saber onde nós estamos hoje. E se nós estamos melhor, igual ou pior a estávamos ontem. Então, o que nós temos que sempre olhar para frente, né? Sempre buscar melhorar, independente do que fazemos, independente da atividade que fazemos, sempre buscar fazer melhor hoje do que fizemos ontem e fazer sempre melhor amanhã do que fazemos hoje. E nós só vamos conseguir fazer isso através de um controle bem gerido, bem administrado. O Juran também desenvolveu a adaptação do princípio de Pareto, que nós vamos ver mais à frente, para o uso empresarial, com a elaboração do gráfico de Pareto e de sua difusão para o uso organizacional, ajudando milhares de gestores na priorização das atividades, tarefas, projetos e muito mais. Nós vamos ver que no gráfico de Pareto, né, quando nós, a partir de uma tabela, aí nós precisamos dos dados, daí a importância do controle estatístico do processo. Quando nós tivermos os dados, nós vamos organizar e observar em que situação está aquele processo ou aquela etapa do processo. Um exemplo, existe um problema da pintura, do carro X, saiu com algum problema. O que é preciso fazer? Como nós vamos descobrir? Utilizando o gráfico de Pareto, nós vamos ver lá na frente, nós vamos ver as diversas falhas que podem acontecer da pintura. Pintura falha, trincado e outras falhas, né? Trincado é um dos problemas mais comuns, ela ficar muito rala ou alguma coisa do tipo. Então nós vamos definir quais são as atividades e fazer a coleta desses dados durante um determinado período. Feito isso, nós vamos observar qual que vai apresentar aqui no gráfico de Pareto a maior frequência. Qual desses tópicos apresentou maior repetição? Né? A partir dali, então, nós já sabemos que naquele ponto ali nós temos que atacar de imediato, daquela etapa do processo, nós temos que atacar de imediato e as outras nós vamos atacando de forma sequenciada. Isso vai acontecer a partir do momento que nós conhecermos o problema. O Juran traz o gráfico de Pareto para isso, que
trouxe grandes orientações para os gestores, né, e para as empresas, e ali e essa ferramenta é uma ferramenta extremamente útil e fácil também de ser utilizada. O mais importante é a coleta dos dados, né? O importante é você fazer a coleta dos dados de forma correta, porque a partir dali você ajusta e adequa as aplicações que precisam ser feitas. Juran se baseia sua abordagem nas necessidades do cliente e não desse, ocupa da reestruturação da organização. O que ele está falando é que o Juran também ele se baseia nas necessidades do cliente para dizer o que é importante dentro dentro da empresa e dentro das atividades e dos processos. E não se preocupar única e exclusivamente com a reestruturação da organização se você não sabe o que os seus clientes precisam. Quando eu digo cliente, nós estamos falando o mercado que nós atuamos ou o nicho de mercado que nós atendemos. E Juran ainda apresenta a seguinte sequência em suas orientações da qualidade. Primeiro, prova da necessidade de melhoria. Você tem que entender, você tem que saber que existe a necessidade de melhoria. Tem que trabalhar com isso, como cultura. Identificação de projetos, né? Onde você vai identificando e esse projeto pode ser uma etapa do processo, pode ser um processo ou um produto inteiro. Mas é importante que quando se fala de projeto, ele tem que ter início, meio e fim, né? Então, é preciso aí você identificar de forma muito bem clara cada projeto no ambiente da organização. Organização para guiar e dirigir projetos. Ou seja, esses projetos também eles precisam de ser organizados. Eles precisam de ser conhecidos. Eles precisam de ser palpáveis para a partir daí você conseguir guiar e dirigir da forma e de acordo com as suas especificidades. Organização para diagnosticar e analisar projetos. Essa aqui é uma habilidade necessária no dia a dia de hoje, do meio profissional. Por quê? Cada atividade que nós executamos, nós temos que tomar decisões o tempo todo. Hoje nós não temos um gestor ali atrás, um supervisor em cima dizendo o que é para fazer, o que não é para fazer. E nós precisamos de escolher caminhos para tomar determinadas decisões ou realizar determinadas atividades. Então, a organização como um todo, o quadro todo seu de pessoal, ele precisa de ter capacidade de diagnosticar processos, projetos e analisar projetos para daí encaminhar e tomar a melhor decisão para aquele momento. Quinto, diagnósticos dos problemas para identificar causas. Ou seja, você ter a capacidade de identificar os problemas. Se teve algum problema com o atendimento do cliente, é importante você identificar onde os problemas aconteceram. Então, ali você terá a capacidade de fazer o diagnóstico, descobrir e resolver logo, antes que aquilo ali se transforme em problemas maiores. Sexto, ações corretivas para as constatações. Ações corretivas para as constatações. Todas as vezes que constatou algum determinado erro, algum determinado problema, decida-se, toma-se a decisão em relação àquele problema. Corrige aquele problema. Existe uma máxima, né? Existe uma máxima que nós temos que carregar não só no ambiente organizacional, nos negócios, no investimento, mas na vida pessoal. Problema não se administra. Problema nós temos que acabar com ele. O problema apareceu, vamos dar um jeito de dar uma rasteira nele e acabar com ele, porque senão ele pode acabar com a gente. Então, problema não se administra, problema se acaba. Ações corretivas, elas têm que ser definitivas, elas não podem ser ações para corrigir uma questão pontual, onde amanhã ela vai se repetir. Não vai adiantar, você vai conviver com isso para sempre. Daí ele falou, vimos lá para trás, sobre as inovações que são necessárias. Às vezes você mudar um processo, deixar de trabalhar com algum produto, deixar de trabalhar com algum serviço, talvez seja melhor do que ficarmos ali encaminhando problemas com o cliente, com o mercado, etc.
Quebra de barreiras na resistência cultural à mudança. Esse aqui é um dos grandes desafios que todas as organizações têm e é um desafio que nós temos com a gente mesmo, com o nosso dia a dia, com a nossa melhoria. O comodismo é um grande problema. E quando nós ficamos acomodados a partir da nossa zona de conforto, nós temos dificuldades para dar um passo à frente. Nós temos dificuldades para romper com determinados procedimentos e colocar procedimentos novos. Né, e colocar procedimentos novos para implementar ou melhorar as atividades. Ou nós mesmos, às vezes, nós deparamos com dificuldades de convivência no ambiente empresarial, né, nos estudos, para um concurso, para uma atividade específica, mas nós ficamos ainda muito presos a não nos permitir dar a volta por cima e melhorar e incluir aquilo que precisa para melhorar e manter a atividade lá na frente de forma melhor. Quebrar a resistência da cultura da qualidade é um dos maiores, da cultura da mudança, ou melhor dizendo, desculpa, é um dos maiores desafios para o gestor. Todas as vezes, né, e nós tivemos, por exemplo, nos últimos anos, se você for comparar e pegar as empresas, os processos da década de 80, 90, 2000, início da década de 2000 e agora, nós vamos ver que as atividades mudaram completamente. Profissões desapareceram, profissões surgiram, atividades foram completamente modificadas da maneira de se executar. Você mudar essa cultura, às vezes, é muito difícil. Às vezes é muito complicado. Uma das técnicas, né, que se pode adotar, ou prática que se pode adotar, quando se quer fazer alguma mudança de cultura, é fazer ela de uma vez. Porque muitas das vezes, quando você vai fazendo ela de forma gradativa, o feudo, a resistência que as pessoas têm, os trabalhadores têm, às vezes ele não tem nem intenção de criar problema para a empresa, mas às vezes a intenção dele é se proteger. E aí vai ficando difícil você fazer as mudanças, né? Quando elas são feitas gradativas. Às vezes uma técnica, né, que isso aí não se pode tomar isso como 100%, é fazer de uma vez. Você tem que mudar algumas formas de trabalho de um determinado setor, muda de uma vez e sai lá na frente. Vai ter um problema no primeiro dia, no segundo dia, depois normaliza e vai embora. A mesma coisa quando você vai fazer essa mudança de cultura no ambiente da organização, aí saindo já do ambiente de trabalho, como eu mencionei. Né? Você tem que fazer mudanças, a empresa ela já está trabalha de um determinado jeito, e você tem dificuldade para dar um salto de qualidade, um salto à frente para produzir melhor e competir melhor. Né? Por quê? Está arraigada aquela cultura. Então, o que é preciso é quebrar. O que é preciso é acreditar que vai dar certo e vai lá e faça. Vai lá e faça. E depois, no oitavo, é controle de novos níveis, né? Controle de novos níveis, onde a partir do momento que foram quebradas barreiras, a partir do momento que foram feitas inovações, a partir do momento que a melhoria contínua passou a fazer parte, ali nós temos que estabelecer num outro patamar, jamais acima, de quais serão os níveis de controle que vão acontecer a partir dali, tá? O quarto, né, no 3.4 da unidade, nós trouxemos aqui o Taishi Ono, que também teve um papel muito importante. Ele é nascido em Dailan, né, território chinês, na época da ocupação japonesa. Ono foi um engenheiro mecânico formado pela Escola Técnica de Nagoya. Né? Começou a trabalhar na Toyota, com seus 20 anos aproximados, e revolucionou a empresa com a aplicação de suas ferramentas de gestão e controle da qualidade em poucos anos. Em poucos anos ele revolucionou e ele contribuiu, né, para revolucionar a Toyota. A Toyota é um dos grandes exemplos, né? É um dos grandes exemplos quando falamos de gestão e quando falamos de gestão da qualidade. E quando falamos de gestão de custo, a Toyota ela sempre surge
como um grande exemplo. O sistema Toyota de produção, ele é modelo constantemente de cases para serem analisados como modelos perfeitos. Tá? Aqui ele continua aqui, junto com Shingo, né? Shingo Ono foi um dos idealizadores do sistema Toyota de produção. E ele dividia esse sistema, as atividades realizadas da empresa em duas categorias. Ele dividia as atividades da empresa Toyota sobre duas categorias. Uma, trabalho em si, e a outra, movimento. Trabalho são reservadas para aquelas atividades que vão gerar valor para o cliente. Então ele entendia que as atividades que geravam valor para o cliente consideravam-se como trabalho. Ou seja, aquele trabalho técnico, aquele trabalho de produção, aquele trabalho de manuseio, aquele trabalho de movimentação, aquele trabalho de apertar peça, aquele trabalho de pintar, tudo isso ele considerava como atividades que vão gerar valor para o cliente. Por outro lado, ele tinha uma outra categoria que ele via, que era a categoria de movimento, que diz respeito a todas as tarefas que são necessárias, mas não agregam valor para o consumidor ou o cliente final. Ou seja, refletiam apenas movimentos que resultavam em trabalhos desnecessários e, portanto, desperdícios que deveriam ser eliminados. Ou seja, são todas aquelas atividades que ele via que não estavam relacionadas diretamente com a essência da produção, ele considerava como um movimento desnecessário e desperdício. E aí teria que se trabalhar, teria que se ir em cima dele e procurar reduzir, e com isso você reduzir os custos. A ele também é acreditada a criação do sistema Kanban. E o sistema Kanban também, nós vamos ver ele lá na frente, que é um sistema também que foi muito utilizado e é um sistema que é utilizado até hoje ainda, que é utilizado na produção e de forma que ele contribui e muito com a melhoria da produção, com a qualidade, com a produtividade, que é o objetivo de todo o processo de gestão. Tá? Depois, o quinto, nós vamos colocar o Ademir Patenati. Ademir Patenati, ele é um brasileiro. Mais para frente nós vamos ver outro brasileiro, que é um dos principais nomes da área da qualidade no Brasil. Ele é PhD em estatística pela Universidade de Iowa, dos Estados Unidos, e foi professor do Departamento de Estatística da Unicamp desde 1983. Idealizador do primeiro mestrado profissional da qualidade da década de 90 e criador e coordenador dos programas de Lean Six Sigma da Unicamp no começo dos anos 2000. O Six Sigma é um dos sistemas, também nós vamos ver eles mais para frente, o Six Sigma. Eu cheguei a fazer um comentário sobre eles anteriormente, né? Onde o sistema Six Sigma, ele cria uma condição onde você elimina a possibilidade de falhas. E essa eliminação de falhas é que vai produzir nos resultados, né? Mas nós vamos ver ele mais para frente, mais detalhado. Ele é fundador e diretor da EDTI, tendo formado mais de 2.000 Green Belts e Black Belts, e coordenado centenas de projetos de melhoria em organizações como Microsoft, Itaú, Unimed, HI, entre outros. O que é essa certificação Green Belts e Black Belts? É a certificação mais conhecida no Lean Six Sigma. Ou seja, a faixa verde, né? A faixa verde e o Black Belts, a faixa preta. Ou seja, ele divide, né, nesse sistema, que nós vamos ver depois mais lá para frente, ele divide em faixas de conhecimentos dos trabalhadores, do grupo, dos profissionais que trabalham dentro da empresa, por grau de conhecimento que eles têm. E ali, e também esses profissionais podem desenvolver trabalhos de consultorias e assim por diante. Mas nós vamos ver isso mais detalhado na frente. Agora, o que acontece nessa certificação?
Nela são abordados conceitos fundamentais para a otimização de processos e resultados da empresa. E resultado das empresas. Você vê que, de algum momento para cá, nós estamos falando o tempo todo em processos, otimização de processos, gestão de processos, melhoria de processos. E aqui ele continua, né? Essa certificação capacita o profissional a transformar grande quantidade de dados em informações valiosas. Olha aqui, esse ponto aqui, eu coloquei ele grifado para chamar a atenção. Por quê? Quando nós estamos fazendo a coleta de dados, né? Quando eu citei o exemplo do gráfico de Pareto, que você vê problema na pintura de uma linha de produção, ou está havendo problema de pintura de uma linha de produção de automóveis, por exemplo, e ali você vai utilizar do controle estatístico, você vai utilizar dos dados estatísticos, né, da coleta de dados, para daí ir utilizar o gráfico de Pareto para você verificar onde está o problema maior e por onde você começar a solucionar aquele problema. No momento onde você está lá no setor colhendo as informações, não são informações, são dados soltos que eles sozinhos falam poucos. Mas quando você elenca o conjunto de dados apurados durante todas as etapas do processo, né? Como eu citei, da pintura do carro, pode ser qualidade da pintura, manchada, local não pintado, pintura trincando durante um determinado tempo e outras formas de problemas que possam acontecer. Isso aqui são, eles individualmente são dados. Quando você coloca eles no conjunto do processo inteiro, eles viram informações valiosas que vai fazer com que vai te orientar a tomar decisões para corrigir esse problema e ajustar e melhorar os processos para daí continuar produzindo e colocando os carros com a qualidade que se quer relacionado à pintura. A partir dali, dos dados coletados e depois eles trabalhados e transformados em informações, que você vai mudar a tinta, você vai mudar o robô que faz a pintura da tinta, você vai treinar o funcionário, melhorar a luminosidade, tirar possivelmente vácuo que tem ou que não tem, que acaba prejudicando e assim por diante. Tá? Então, o que ele fala aqui? Essa certificação, o Green Belt, capacita o profissional a transformar grande quantidade de dados em informações valiosas para a tomada de decisão e a analisar criticamente os processos, eliminando desperdícios, desconexões e problemas crônicos entre eles. Né? O tema Lean Six Sigma será abordado em outro momento. Até o final do curso, nós vamos falando mais sobre ele, mas esse é um tema que exige um cuidado muito maior, uma profundidade muito maior. Provavelmente ele vai ser desenvolvido num outro momento, e aí depois nós vamos nos informando. Bom, muito bem, esse módulo, nós vimos que o número de pensadores que nós temos é razoavelmente grande, que nós trouxemos, mas não são os únicos. Esses são os principais, são aqueles que contribuíram e que marcaram época, mas tem muitos outros que trabalham aí de forma mais escondidas, que trabalharam de forma mais escondidas e não apareceram, e de vez em quando nós fazemos estudos de casos, nós acabamos encontrando eles pelo meio do caminho, e aí vamos entender da sua importância nesse processo. Nós vamos parar esse vídeo aqui, né, para ele não ficar muito longo, e vamos continuar no vídeo seguinte os demais pensadores, tá bom? A gente se encontra já, em breve. Até lá.